Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, hoje para analisar a partida no nosso tradicional pré-jogo clássico entre Santos e Corinthians na noite desta quarta-feira, 7 da noite na Vila Belmiro, aquele horário terrível que eu detesto, né? Porque eu não consigo ver direito o jogo, mas enfim, foi o que foi marcado. A partida terá perdão, transmissão pelo Premier. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad de Fisioterapia, também da Exatec Informática, Ótica Gabs, Loja do Augusto e também da Garbo Moda Masculina. Aqui em Santos fica no piso térreo do Praia Mar Shopping, no bairro da Aparecida. Vá lá, converse com o Pedro e pegue uma camisa, compre uma camisa elegante como esta aqui que eu estou usando agora neste momento, que é lá da Garbo Moda Masculina, tá certo? Na elegância parecido com aquela do Renato quando jogava de terno, tá certo? Muito bem, meus caros, vamos falar do jogo, daqui a pouco os recados completos dos nossos demais apoiadores. Vamos falar sobre o jogo, né? Ainda tem um frisson danado, um frenesi, como diriam os antigos, a respeito da contratação do futuro técnico do Santos, mas vamos primeiro abordar e analisar este jogo. Vocês estão vendo aí atrás a nossa thumbnail, eu não errei o nome do filme, atenção, 12 Homens e um Segredo. Na verdade, o filme é 11 Homens e um Segredo, mas no caso do futebol são os 11 que entram em campo mais o técnico. E a gente pode expandir um pouco essa ideia, um pouco esse conceito, além do que pode ser a escalação provável, porque talvez na hora que os senhores estejam acompanhando aqui este vídeo já tenha saído uma prévia mais acertada, uma prévia mais 100% da escalação do time do Santos, porque há algumas dúvidas que foram trazidas até, eu sempre dou o crédito aqui da informação, pelo jovem Lucas Mussetti da Gazeta Esportiva, com um time provável aí, né? Um time próximo daquele que o Cuca deve escalar. E aí é onde reside a minha preocupação. O Laércio e o Caio Jorge estão fora. Você vai dizer assim, pô, mas você está lamentando a saída do Laércio? Bom, ele era o titular. Na pior das hipóteses, o Laércio era titular nos últimos jogos. Então você está tirando um titular para colocar um reserva. E o Caio Jorge, que é titularíssimo do time, né? Faz um trabalho tático importante, gols também, não na profusão que o torcedor quer, mas ele também balança as redes. E o Caio Jorge está fora, uma questão muscular talvez até um pouco mais preocupante para a sequência da competição. E aí, com estas ausências, e o Soteldo também é dúvida, né? Aliás, Soteldo, pelo amor de Deus, que negócio foi aquele de tirar foto com o Gabigol aí no Guarujá, com um coraçãozinho vermelho e preto? Isso aqui não me apronte, hein? De sair do Santos para ir parar no Flamengo, pelo amor de Deus, hein? Ou então o Flamengo que vem e paga uma fortuna para levar você daqui da Vila Belmiro. O Soteldo também tem uma questão aí médica, e não sei se é dúvida, mas enfim, tem uma prévia que consta a escalação dele, a prévia do Lucas Mussetti. E aí, como eu disse, eu tenho medo porque o Cuca tá com cara de que vai mudar o esquema tático, ele está querendo mudar de novo, como ele fez contra o Palmeiras na final da Libertadores. O time aqui que foi divulgado, provável, João Paulo Pará, Luiz Felipe, aliás, meu amigo Caio Russilo postou um negócio que é verdade, né? O clássico Santos e Corinthians parece que chama o Luiz Felipe, atrai o Luiz Felipe, né? Impressionante. Tomara que ele não lembre os piores momentos dele neste clássico, se ele for jogar mesmo, né? Deve jogar. Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Ivonei ou Jean Mota. Nada contra o Ivonei, principalmente porque é menino, né? Mas você vai desmontar o esquema tático, né? Se o Soteldo não jogar, ainda se justifica, porque ele vai com o Lucas Braga, o Marcos Leonardo no ataque, né? Porque além de ter feito gols nos 2 últimos jogos, é um jogador de mais movimentação. O Bruno é um jogador mais para o jogo aéreo, né? Então, nessa característica que o Santos tem hoje do Caio Jorge, o Marcos Leonardo se aproxima mais. E aí, se ele resolver mudar o esquema, ele pode entrar com o Ivonei e o Jean Mota no meio e tirar o Lucas Braga do time de novo, né? Se o Soteldo jogar. Ou ele pode nos surpreender positivamente e manter o esquema com 4 atacantes, que é o que vem jogando, né? Estou dizendo que não vai dar certo, mas sei lá, né? Na véspera de um clássico, de novo mexendo no time é esquisito. Enfim, vamos aguardar. O fato, meus caros, é que este jogo ele é fundamental para o Santos, porque ele vai igualar os jogos, tanto Santos e Corinthians, né, vão igualar os jogos dos times que estão na parte de cima da tabela. E o Santos pode ir a 53 pontos, se perder, se empatar, continuar à frente do Corinthians.
mas fica ameaçado, por exemplo, pelo Atlético Paranaense, né, que é um time que está na briga. Então o Santos precisa ganhar para chegar nos 53 pontos, abrir 4 de vantagem para o próprio Corinthians, que é um time concorrente, e ficar ali na briga direta com o Atlético Paranaense. Aliás, eu vou até antecipar um negócio que me preocupa profundamente. A gente está falando muito desse clássico contra o Corinthians, mas depois da partida que eu vi do Fluminense neste meio de semana contra o Ceará, o Fluminense é um time muito rápido, hein? Tem uma molecada ali perigosa, né? Tá atuando com um técnico aí interino, que é o Marcão, né? Se eu não estiver equivocado, não é isso, produtor? E o time tá voando, tá com o Nenê ali. Eu não repito, isso é tema para outro dia, mas a gente tem que ficar esperto. A semana é muito decisiva para o Santos. Eu não estou querendo comparar, mas pela característica dos dois times, eu acho que o Santos vai ter muito mais trabalho contra o Fluminense do que vai ter contra o Corinthians, sem desrespeitar. Então, tem que ganhar o jogo contra o Corinthians, né? Se sonha com a vaga na Libertadores, porque se perder, meus caros, aí fica difícil, vai ter que olhar para a Sul-Americana. Sem contar o fato de que a gente sabe o peso que tem vencer o rival, né? O Santos só ganhou um clássico nessa temporada contra o São Paulo com o time reserva, né? Não ganha do Corinthians já faz um tempo. Tem então esse peso da rivalidade, a responsabilidade de conquistar o resultado, né? Enfim, e claro, a questão da classificação. Para um time que precisa de dinheiro, como o Santos precisa, jogar a Libertadores é muito importante. Só lembrando, jogar primeiro a pré-Libertadores, que tem 2 fases, né? O Santos teria que enfrentar 2 fases, porque se cair na Libertadores, na pré-Libertadores, ou na fase 1, como alguns gostam de chamar, não vai nem para a Sul-Americana. Então é preciso ser feito um planejamento para que o Santos, depois, caso se classifique, entre com tudo nesta pré-Libertadores ou primeira fase. Mas uma coisa de cada vez, precisa ganhar do Corinthians primeiro, que não vai ter o Fagner, mas tem um time que foi se acertando, melhorando com o Wagner Mancini, e a questão do clássico é sempre difícil, né? O Santos é um time na Vila que tem um aproveitamento melhor do que fora, mas mesmo assim é um aproveitamento muito instável, né? O Santos perdeu pontos absolutamente estúpidos, né? Em jogos que a gente imaginava que o Santos fosse conseguir. Porém, quando pegou adversários mais cascudos, atropelou, né? O caso do Grêmio, do Boca, pode ser que consiga fazer a mesma coisa contra o Corinthians. Mas o fato é, independentemente da questão técnica, do aproveitamento, do rendimento do time, o Santos precisa ganhar, nem que seja por 1-0, gol de Canela, gol de bicicleta do Arthur Gomes, gol de pênalti do Pará, qualquer coisa serve, né? O Santos tem que ganhar um jogo, porque senão, como eu disse, fica longe da vaga e vai trazer para si uma pressão desnecessária. Uma derrota num clássico, a gente sabe o que isso impacta na vida do clube, e aí você tem uma pressão sobre os dirigentes que neste momento estão trabalhando para trazer um treinador, né? Diante do cenário dos últimos dias, dos nomes que foram falados, eu dizia aqui para vocês com toda honestidade, eu não queria estar na pele dos dirigentes, porque não há nomes assim que agradem de uma forma generalizada o torcedor. Você tem muitas rejeições. Tinha rejeição em relação ao Thiago Nunes, em relação ao Lisca, em relação ao Dorival, que foi falado eventualmente, né? Aqueles dois lá, do Goiás e do Atlético Goianiense, nem se fale, né? O Felipão foi oferecido, o Fernando Diniz foi oferecido. Então, assim, seriam nomes que deixariam o torcedor com uma pulga atrás da orelha. Isso sem contar que lá no começo se falou no Crespo, né, que acabou indo para o São Paulo. A bola da vez é o Ariel Holan, o técnico argentino de 60 anos, que foi do Independiente durante muito tempo e que está para sair da Universidade Católica do Chile, onde foi campeão recentemente. Pelo que consta, pelo que eu vejo, os companheiros que cobrem o dia a dia do Santos e que têm apurado, inclusive junto à imprensa da Argentina e da imprensa chilena, e os próprios colegas aqui no Brasil, dizendo que o Ariel Holan está conversando, que ele já sabe a situação financeira do clube, né? Que ele já fez vários questionamentos a respeito da situação do Santos. Eu imagino que numa conversa dessa tenha que ter tido muita sinceridade, deve ter havido muita sinceridade por parte dos dirigentes do Santos para explicar para ele
que o trabalho é potencializar os garotos, os meninos que o Santos tem hoje, e fazer um trabalho de médio prazo, sem pressão no primeiro ano, e isso parte muito do torcedor também, né? De não exigir. Claro que a gente não quer ver o Santos jogando como o Santos do Gesualdo, mas eu imagino que o Ariel Holan possa, no mínimo, fazer igual o que o Cuca estava fazendo. Não acredito, pela experiência e pelo histórico dele, que ele fosse capaz de entregar menos do que o Cuca estava entregando no Santos. Talvez não seja campeão, talvez perca algum jogo decisivo, mas se for dada a garantia a ele de um trabalho de longo prazo, pelo menos de médio prazo, eu acho que ele pode ser o técnico do Santos. É de uma outra escola, a gente está acostumado com o que veio de bom de fora, o bom trabalho do Sampaoli, o bom trabalho do Jorge Jesus, do Abel Ferreira no Palmeiras. Não é todo estrangeiro que dá certo, o Vasco tentou e não deu certo, o Atlético Mineiro tentou com o venezuelano e não deu certo, o Flamengo tentou com o Torrente e não deu certo, enfim, não é 100% de garantia que vá funcionar. Mas pelo menos tem um conceito de jogo mais próximo daquilo que me agrada em termos de modernidade, porque aqui no Brasil é aquele ditado, em terra de cego, quem tem olho é rei, e não tem nada a ver com o Bruno Henrique, tem a ver com um estilo de futebol tão ruim, tão por baixo, que permite, por exemplo, que um técnico que estava semi-aposentado como o Abel Braga seja capaz de disputar o título pelo Internacional, com todo respeito ao Abel Braga, um técnico como o Cuca, que estava até outro dia escanteado e coisa e tal, veio para o Santos com as dificuldades dele, mas com os méritos dele também, levar o time do Santos até a final da Libertadores. Então tudo é possível, né? O futebol brasileiro tem um nível hoje muito baixo, muito ruim. E se você tiver um treinador que possa minimamente organizar o trabalho, né, e potencializar os jovens, até quem me falou isso na segunda-feira no Esporte em Destaque, o programa está dividido em duas partes aí, em um dado momento o Leonardo Barbosa, jornalista, falou isso, o Marinho teria comentado em off que ele antes corria muito e que com o São Paulo ele aprendeu a jogar. Coincidência ou não, a melhor fase da vida do Marinho começou com o trabalho de 2019 e chegou no patamar que está hoje. Então, se você tem atletas de potencial, mesmo mais veteranos, e eu até vou dar um outro exemplo aqui que talvez vocês não gostem, porque eu sei que o pessoal tem um pouco de bronca do Sampaoli, o Jean Mota, né? A melhor fase da vida dele foi com o Sampaoli, né? Aí eu não vou nem entrar no mérito se o Sampaoli é doido, se ele sacaneou o Santos, nem coisa e tal. Estou falando da parte técnica, parte de trabalho. Se você tem um técnico que pode tirar o máximo do jogador ou ensinar alguma coisa para que ele melhore, é muito bom. O Vanderlei Luxemburgo no auge, quando ele estava no ápice, ele extraía, e os jogadores que trabalharam com o Vanderlei nos bons tempos diziam, foi o melhor técnico com quem eu trabalhei, porque ele tirava tudo do atleta e fazia o atleta melhorar. Tinha jogadores que a gente via que na mão do Vanderlei jogava uma barbaridade. O Miller no Santos, alguns vão lembrar, em 97, ele jogou, 97, 98 ele jogou demais, 98 depois foi com o Leão, mas em 97 ele jogou demais no Santos, como um pivô pela esquerda. Era um negócio absurdo que o Miller jogou no Santos, né? Como outros jogadores, o que o Luxemburgo fez com o Rincon no Corinthians, enfim. Aquele foi um grande exemplo. Hoje, até de vez em quando alguém pede aí nos comentários, pelo amor de Deus, não entendam que o Vanderlei hoje não tem mais condição de fazer o trabalho que ele fazia, ele parou um pouco no tempo. Enfim, é um negócio muito complicado, né? Mas outros treinadores podem fazer isso. E eu imagino que o Ariel Holan possa ser um cara que vem com um estilo de jogo, com um conhecimento e com a experiência necessária, porque ele sabe que até para a carreira dele é importante. O Santos é vice-campeão da Libertadores, é um time que o ano passado foi vice-campeão brasileiro, apesar dos problemas, o Santos tem estado em evidência no futebol brasileiro. A gente espera que a partir de agora mais pelo que acontece dentro do campo e menos do que acontece fora dele. Então é um negócio bastante bem pensado, diria eu, por parte dos dirigentes, de se não dá para gastar com jogador, porque o Santos não tem dinheiro para gastar com jogador, e ainda tem os transfer ban da vida para resolver, tem que pegar um técnico que trabalhe com o que tem e que possa transformar, por exemplo, o Ângelo num jogador melhor, que possa ajudar o Marcos Leonardo. Eu vou até reformular, não é transformar num jogador melhor, é pegar o Wellington Tim, o Alex,
o Marcos Leonardo, o Bruno, o Ângelo, o Renier, e fazer com que esses moleques desenvolvam, né? O Lucas Lourenço, não sei, o Anderson Ceará, se for ficar, que eles deslanchem, né? Para que eles possam chegar em pouco tempo num estágio superior. Então é isso que eu espero, e a gente deve ter uma definição aí nas próximas horas em relação ao novo técnico do Santos. O produtor, eu vou ter que dar uma enrolada aqui, porque eu vou pedir uma gentileza para você. Você pode pegar o telefone da produtora lá, por gentileza? Pega lá o telefone da produtora, é coisa rápida. Pode abrir aí a porta do nosso estúdio, o Pirata está aqui comigo tranquilamente, porque eu tenho um recado que eu tenho que dar. E ficou lá no outro telefone, enquanto eu estou dando essa enrolada aqui. Acho que eu vou contar uma piada para vocês enquanto isso. Eu vou beber uma água enquanto isso. Espera aí, tem uma aguinha aqui, porque está um calor danado aqui em Santos, um negócio absurdo. Aguinha, tá certo? Uma aguinha aqui, tranquilamente, porque eu tenho um recado para dar para vocês. Eu estou esperando o produtor voltar. Não tem condições nesse momento, temos um problema técnico, não temos como fazer isso. Vou contar para vocês o que é. Um dos nossos queridos inscritos no canal pediu aí um abraço especial, né, no próximo vídeo do estúdio que eu gravasse. Me lembra amanhã, produtor, depois do jogo, nesta quarta-feira, de mandar esse abraço. E eu mandei a mensagem, acabei me esquecendo antes de gravar aqui, me lembrei no meio, quis fazer esse agrado aqui para esse querido inscrito no canal, mas vai ficar para a próxima. Foi você mesmo que me pediu, eu vou mandar, mas é que agora eu não me lembro de cabeça, porque infelizmente estou sem aqui o contato, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês não tenham ficado bravos aí com a enrolação pequena aqui que eu fiz no final do vídeo, tá certo? Produtor, tempo? 16. 16, está ótimo, podemos ir embora. Eu vou te contar, o ar-condicionado está ligado aqui nos nossos nababescos estúdios do Canal 10, mas está um calor desgraçado aqui em Santos. Mas tem chovido também à tarde, eu espero que não chova na hora do jogo, que é importante. Bom, já falei aqui da Garbo Moda Masculina, falo também de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ficar livre das dores e ter mais qualidade de vida? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com esse trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Dá um grande abraço também para o Augusto, lá da Loja do Augusto, no Instagram, tá assim, ó, @LojaAugusto23. E o site é o montique.com/Augusto23, tem umas camisetas lá especiais para você, tá certo? Dá uma procurada, um precinho bacana, as camisetas top de futebol, de esportes, tá certo? Algumas fazem referência ao Santos, não estão lesando o clube, como alguns podem imaginar, tá certo? Eu estou esperando aí, depois que passar todo esse furacão de resolução de fim de temporada, de resolução de técnico, que nós possamos logo a médio prazo ver o que o Santos vai fazer em termos de parcerias, marketing, coisa e tal, né? Aliás, eu tenho visto o pessoal cobrar bastante que o Santos deu um tapa lá no CT naquela parte interna, né? Aquela captação. O Rodrigo Cafundó fala muito disso. Aquela captação interna de imagem, aquele muro cimentado feio, né? Você pode botar lá um monte de coisa. Fala-se muito do lado de fora do muro do CT, mas o lado de fora, né, fica muitas vezes, alguém pode vandalizar, e você tem o lado de dentro todo do muro, podia fazer um monte de coisa lá, botar patrocinador e tal, fica aí a ideia para o futuro, tá certo? Deixa eu terminar aqui o giro dos nossos patrocinadores. Isatec Informática com a gente também, na Senador Feijão 686, sala 1820, no Blue Office. Site renovado, isatecinformatica.com.br, telefone é 13 30 20 18 77, com esse trabalho também pelas redes sociais. E fechando com a Ótica Gabs, na Avenida Afonso Pena, 180, perto do Canal 4 da Praça Palmares. Atendimento de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, aos sábados das 10 às 3, nas redes sociais, @Ótica Gabs, telefone 13 3327 1557, porque enxergar a vida é uma questão de ótica. Meus caros, dito isso, falei do jogo, falei do técnico, dei uma embromada aqui monstruosa que não deu muito certo a minha ideia, falei dos nossos patrocinadores, enfim. E falarei aqui no estúdio novamente nesta quarta, quando o jogo terminar. O jogo começa às 7, vai acabar às 9, produtor, é isso? Perto do 8h45?
vou ter que terminar de ver o jogo à distância. E depois eu chego aqui até preparar tudo o nosso cenário, luzes, câmera, ação. Aí vocês têm, eu já sempre falo, assistam todas aquelas lives maravilhosas dos nossos colegas youtubers, jornalistas, influencers, e aí depois a gente no final da noite chega aqui para arrematar com a opinião do Canal 10 sobre o clássico Santos e Corinthians, tá certo? Fechando o vídeo, peço para você que não é inscrito no canal, por gentileza, vai lá, né? Por caridade, como diria o outro, vai lá, clica no botãozinho ali, né? Para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o seu like no vídeo para que ele possa ser mais recomendado pelo YouTube, e se você puder também, copia o link ali lá em cima, né? Copia e coloca lá no seu grupo do WhatsApp, na sua rede social, ajuda o Canal 10 a continuar crescendo, tá certo? Nesta quarta eu volto assim que terminar de Santos e Corinthians. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.